Saudações. Bem-vindos ao Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Vamos refletindo. O episódio de hoje vai abordar uma temática um pouco estranha a boa parte do mundo do trabalho, mas, ao meu ver, absolutamente necessária. É a temática da espiritualidade nas empresas. Vou apresentar a linha de raciocínio e você já vai entender. Vai ser necessário adotar uma divisão no tempo histórico entre aquilo que podemos chamar de modernidade e aquilo que podemos chamar de pós-modernidade. Vamos considerar que a modernidade no mundo do trabalho iniciou ou ganhou densidade com a primeira Revolução Industrial. O que compunha a mentalidade na sociedade até antes do início da modernidade era que a referência maior estava em Deus. A orientação moral era dada pela religião através da fé. Esse ordenamento durou séculos, atravessou a Idade Média até o surgimento da chamada Era Moderna. É na Era Moderna que se dá a transformação do trio Deus, religião, fé, por outro trio, homem, ciência e razão. O homem chamou para si ser o centro de referência do mundo. A ciência ganhou o status de verdade no lugar da religião, que deu espaço para a razão substituir a fé. Estava montado o cenário com os personagens do novo ato da aventura histórica humana. Foi com esse ambiente cultural que surgiu a Revolução Industrial. Melhor seria dizer que por causa desse ambiente cultural surgiram as condições para a primeira Revolução Industrial. Esse acontecimento reforçou novos laços sociais, a urbanização ganhou muita força, a migração do campo para as cidades ocorreu como que obedecendo à lei da gravidade. E de um modo descuidado e entusiasmado, se deu o estabelecimento da mentalidade que o mundo estava aí para ser explorado sem dó e sem freios. Essa volúpia atenderia às necessidades sociais, o aumento da população, e a economia precisava girar. O ser humano, nesse ciclone, foi pego como objeto e passou a ter explorado a sua força de trabalho como se máquina fosse. A insalubridade urbana nos primórdios da primeira Revolução Industrial também ocorreu no ambiente de trabalho. Não havia ainda uma ciência voltada para a higiene do trabalho. Prevenção era um conceito ainda não posto na consciência coletiva. Mesmo depois da primeira onda, mesmo depois da prática comum de cuidados com o trabalhador, ainda continuou predominando o conjunto de princípios que nortearam essa fase histórica. O modelo da modernidade para o mundo do trabalho primava pela não atenção à inclusão, ou seja, a exclusão predominava. Quem não tivesse características uniformes não era aceito. Não havia ainda uma plasticidade na distribuição das funções. Só os mais fortes eram aproveitados como mão de obra. Não havia ainda a mentalidade de respeito aos direitos humanos e as injustiças corriam soltas. A exploração era predatória, mas não havia essa percepção. Era uma época que o mundo era movido a carvão. O trabalhador era valorizado somente segundo a sua eficácia funcionalista. E então, o modelo da modernidade ficou estabelecido como primado da economia em detrimento do social. O primado da competição entre empresas e funcionários em detrimento da cooperação. E o primado do risco de colapso pelo excesso da exploração do meio ambiente e da força do trabalho em detrimento da sustentabilidade. Era uma visão muito primitiva, linear, sem a visão de um todo maior. Dá para dar um desconto em tudo isso, entender que era uma fase histórica nova que veio com muita força, desestabilizando estruturas sociais que estavam fixadas há séculos. Já no século XX,
O cenário da modernidade no mundo do trabalho estabeleceu raízes e conseguiu aperfeiçoar performances, criar metodologias bem pragmáticas. A racionalidade ganhou status de ferramenta essencial. Por outro lado, para o lado de dentro desta estabilidade, o trabalhador carregou fardos pesados. Seu ambiente de trabalho não lhe dava visão do todo. Sua valorização como pessoa era uma consideração estranha. O que valia era seu valor como mão de obra, e sua integridade enquanto ser humano era ameaçada, dada a violência, sutil ou não, no ambiente de trabalho. Isso tudo ocorreu no cenário de um mundo que já havia oficializado o seu processo de secularização. A secularização já estava implantada na mentalidade da sociedade. O que é isso? Eu vou explicar em breves palavras. Lembram-se que falei há pouco que a modernidade substituiu o trio Deus, fé, religião, pelo trio homem, ciência, razão? Secularização foi uma transformação cultural que houve no mundo ocidental de tirar a importância para a vida cotidiana do que era sagrado e sublime, valores dados pelas religiões, e substituir por valores provindos agora não mais de livros sagrados, mas da reflexão do homem pelo homem. Vamos refletindo. O ser humano passou a criar sua própria referência de moral e ética e chamou para si a responsabilidade sobre seu destino, agora sobre a base da ciência e da razão. Houve uma transformação de mentalidade de modo radical, com intenções de higienizar o pensamento vigente das superstições e do pensamento mágico, e também de relativizar o peso dos paradigmas morais rígidos da Igreja. Hoje vivemos esse processo já implantado na sociedade. Seus efeitos benéficos são vistos no progresso da ciência e na necessária e contínua reflexão e revisão da ética. Mas os efeitos de seus desvios também continuam à vista. O que antes indicava uma mentalidade pelas altas torres das catedrais foi substituído por arranha-céus, edifícios de bancos e corporações que assim mostram sua importância e poder à sociedade. A ciência foi aos poucos deslocando a importância da religiosidade tradicional e passou a servir de modelo de pensamento. A secularização substituiu a referência moral religiosa pela referência científica e econômica. Esse processo não se deu sem sequelas. Algumas lacunas sobre temas mais abstratos e ligados aos mistérios da vida não foram respondidas. Estamos em um tempo que não se adota a referência anterior e a atual ainda não se completou, e esse ato provoca insegurança. Mesmo assim, é possível confiar que a secularização se estabeleça como uma nova versão do que era a referência antes, depurada de medos e superstições, mas traduzido aos moldes do mundo atual. Em breves palavras, esse foi o processo de secularização que se implantou na nossa sociedade na modernidade. Vou utilizar esse conceito em breve. Vamos continuar nossa reflexão. Lembram-se que eu disse que a temática é a espiritualidade nas empresas? Estamos quase chegando lá. Essa modernidade que estou descrevendo, que se deixou dominar por uma mentalidade muito imediatista e exploratória, acabou gerando algumas patologias. Eis algumas. No plano macroscópico, a crise ecológica atual, que só ganhou espaço na consciência coletiva na segunda metade do século XX, e crise essa que até hoje não foi superada, é um exemplo flagrante do que eu estou comentando. O desrespeito à natureza, enquanto um comportamento leviano, trouxe sérias consequências para nós. A extração predatória foi irracional. A poluição ambiental é um atestado da irracionalidade que permeou o início da modernidade. Muito curioso,
o fato de a sociedade europeia no Iluminismo ter se orgulhado da vitória da razão sobre a fé e, em seguida, na próxima fase, essa mesma racionalidade mostrar seu fracasso na gestão do mundo. Nem só de racionalidade vive o homem. As patologias num plano microscópico são as crises de valores pessoais e das instituições, que, aliás, são caldo de cultura para a corrupção. O que era sagrado perdeu esse status e o que era profano ganhou status de sagrado. Se antes a referência sagrada era em torno de conceitos mais abstratos como céu, inferno, salvação de alma, na modernidade passou a ser em volta de conceitos bem mais concretos e imediatos, como riqueza, sucesso e prosperidade. Resta, para a sobrevivência, a solução do individualismo, que, como toda boa solução neurótica, é estelionatária, não entrega o que você comprou. O individualismo não traz segurança nem certeza, nem aponta caminhos de transcendência dessa crise toda. O narcisismo, que está em alta, não é um bom negócio. Ilude o quanto pode. As doenças psíquicas são a última manifestação dos efeitos nefastos dessa dança macabra. A população de trabalhadores está exposta e sob risco de sérios acometimentos psíquicos. Depressão, pânico e burnout agora são situações rotineiras entre os trabalhadores. Na próxima semana vou continuar a reflexão sobre este tema. Até o que disse hoje, ressalto o alerta que a própria natureza deu à implantação dos métodos da assim chamada modernidade. Pense nisso. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato@mentalcast.com.br.